Olá! Voltando, né? Dando sequência ao que a gente começou. Você refletiu sobre escolher, se priorizar, não desistir de você, praticar, né? Ter disciplina. Ótimo! Agora você já pode ir para uma segunda etapa. Qual é essa segunda etapa? Começar a silenciar. Isso. Quando eu começo a silenciar, eu começo a ter uma percepção minha. A minha percepção. Essa é única. Nós somos únicos. Nós não somos e nunca seremos iguais a ninguém. Então, quando eu silencio, quando eu volto para mim, quando eu me conecto comigo, eu começo a me perceber. Esta é a segunda etapa depois que eu escolho fazer o processo. E aí você deve estar se perguntando: nossa, mas eu já tentei fazer isso algumas vezes, como é difícil, eu não consigo meditar, eu não consigo ficar em silêncio. Primeiro, você tem que ter consciência de que meditação não é parar todos os pensamentos. Não é ficar, sim, você pode chegar a esse ponto, mas com muita e anos de prática. A meditação, na verdade, nada mais é do que você parar e se olhar e se perceber. E aí, quando você para e silencia, a gente começa a ter consciência da confusão interna que nós temos. É como se a nossa mente fosse um macaquinho, né? Eu começo a respirar e eu lembro que eu tenho que fazer uma compra no supermercado. Aí eu volto para a respiração, aí eu lembro que eu não paguei tal conta. Aí eu volto para a respiração, ou seja, eu não tenho o hábito, lembra do hábito? Lembra da disciplina? Eu não tenho isso. Então, com a prática, com a escolha, com a persistência, com o comprometimento de não desistir de mim, eu tiro o meu horário, eu sento e eu me comprometo por dia a ficar 5 minutos em silêncio. O que isso vai me trazer? É comprovado que quando a gente silencia, a gente já começa a diminuir as nossas frequências respiratórias, frequências cardíacas, frequências, né, de ativação neurológica. A gente começa a ter essa química no nosso corpo de relaxamento, de noradrenalina, ocitocina, beta-endorfina, né, hormônios que relaxam. E quando eu começo a silenciar, eu começo a descobrir sobre mim. Eu começo a me perceber. Eu começo a ver quais são os padrões de pensamentos que eu tenho. Eu começo a perceber que naquele dia, como é que eu estou emocionalmente? Então, né, pegando um pouquinho do que a Lenisa falou aí para vocês, o quanto é importante você ter consciência. Se a gente não escreve, o que é escrever? É trazer para a consciência, é trazer para você ler e você ter consciência. Você parou, você silenciou e você começou a se perceber. Como ela deu exemplo, aconteceu um fato. Como eu reagi a esse fato? Eu gostei, eu não gostei? Exemplo, eu tô dirigindo. E aí tô lá tranquila na faixa do meio, né, na velocidade da via, dirigindo. E de repente alguém vem e me fecha. Quando isso acontece, eu fico irada. E eu começo, que desrespeito, que falta de consideração. Não me viu, não percebe que eu estou aqui. Eu estou respeitando as leis, eu estou seguindo a conduta correta. E como é que você faz isso? Que desrespeito, que falta de consideração. Aí a mente já está aceleradíssima. Na verdade, a mente ela começa a contar milhões de histórias. O que a gente tem que começar a compreender? Que historinha é essa? E por que eu me enredo nessa história? Porque, na verdade, à medida que você for praticando, e nesses dias, nesses 21 dias, você vai começar a tomar consciência com as vivências que a gente for passando para vocês, você vai começar a perceber o quê? Que, na verdade, aquela fechada no trânsito que você teve foi nada mais, nada menos
que acionou internamente que você se sentiu não vista, que você se sentiu desrespeitada. E quando a gente começa a anotar, a gente começa a ver que a gente se sente assim. Eu tô dando um exemplo, tá? Vocês vão vivenciar cada um seu padrão, vão descobrir a respeito de vocês. Você vai começar a perceber que nas suas atividades, em várias áreas da sua vida, você se sente não vista, você se sente não respeitada. E quando você percebe isso, você vai mergulha um pouquinho mais. E aí você descobre que eu não me vejo, eu não me respeito. E aí o que eu preciso fazer? Começar a me ver, começar a me respeitar. E aí eu acolho esse sentimento. E aí eu consigo me perceber. E aí eu consigo fazer diferente, escolher mudar esse mecanismo automático, tá? Então isso é mais uma tomada de consciência para vocês, mais uma orientação de como esse mecanismo mental funciona, né? No próximo vídeo a gente vai continuar. Beijo!